Olá, pessoal! Eu sou a Ivana e esse é o podcast do Dilemas da Ivana. Yay! Oi, gente! Estamos aqui de volta com o nosso podcast. Primeiro de tudo, eu quero falar o que vocês vão encontrar no podcast de hoje e depois eu comento um pouco do background dele. Primeiro, esse podcast é sobre o desenvolvimento e a construção de toda a didática que eu desenvolvi nos últimos anos na minha escrita terapêutica barra caderninho filosófico barra caderninho de sentimentos. Eu conto, faço perguntas, faço daquele jeito que eu explico bem direitinho para vocês como que faz, como que eu descobri as coisas, como eu vejo esse processo e o que ele trouxe de bom para mim. A segunda etapa desse áudio, que é lá pelos minutos 45, mais ou menos, vocês vão encontrar um personagem muito importante na minha vida, que é a Monique. A Monique, para quem não sabe, é a minha psicóloga. Quer dizer, agora eu me dei alta, assim, então a gente se fala menos. Mas ela é a minha psicóloga e eu consegui fazer um formato aqui que eu queria há muitos anos e que eu acho que é muito legal, que é a visão de uma pessoa que se expressa a respeito de um assunto, ou seja, de um leigo, e a visão de um profissional a respeito disso. E casou de ser paciente e psicóloga falando sobre a mesma coisa. Eu acho esse formato muito interessante e bem inovador, assim, porque é uma mistura de terapia, mas não terapia. E por isso que eu chamei a Monique aqui, porque como esse conteúdo é sobre um processo, né, sobre uma pessoa leiga contando para as outras como é fazer isso, eu acho que eu tenho responsabilidade como produtora de conteúdo em chamar a visão de um profissional a respeito, né, para ele explicar o porquê disso é importante, o que deve ser evitado, o que deve ser feito. Então, eu acho isso muito rico e me fez lembrar do porquê que eu gosto tanto do podcast também. Eu consumo podcast desde 2012. Eu prego a palavra do podcast. Vocês têm que ouvir podcast! E, bom, né, deu de o podcast bombar em 2019, né? E eu comecei meu podcast em 2018. Então, assim, ó, tô no rolo. E por que eu gosto tanto? Sempre gostei disso. Porque no podcast a gente consegue aprofundar. E era o momento em que eu consigo ver um profissional falando de um assunto sem pressa, com calma e de forma muito didática. Não só para quem entende do assunto, mas para leigos também. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sempre gostei de ouvir as pessoas falando sobre os assuntos assim. E eu estou sentindo um orgulho muito grande do nosso trabalho aqui no Dilemas, porque finalmente eu consegui trazer o que é para mim o cerne de um podcast para o meu podcast, né? Porque querendo ou não, eu falo de assuntos e momentos que eu passei, mas não é com uma visão profissional ou querendo ensinar alguma coisa para vocês. É sempre um convite, uma análise, né? Uma visão muito específica sobre algo. Mas quando eu trago, assim, uma pessoa que conhece, que tem voz, que tem experiência a respeito do assunto, eu falei, cara, eu me transformei naquele podcast que eu sempre quis ouvir. Eu tô produzindo um conteúdo que eu gostaria de encontrar na internet e estou hospedando ele na minha plataforma, que demorou 8 anos para ser construída, né? Foram Começou com uma tirinha de piadas e hoje a gente tem vários outros formatos de comunicação no Dilemas, que é o nosso desenvolvimento. Então eu acho que a gente está fechando um ciclo de conquistas muito, muito legais, assim, né? De maneira independente ainda, mas eu tô muito feliz e eu sou muito grata pela Monique em ter estendido a mão para mim, em ter topado vir e falar sobre isso.
É uma honra mesmo ter ela aqui, vocês vão ouvi-la, então vocês vão entender porque eu sou apaixonada por ela. E assim, ó, a Monique não tem 70 anos. A Monique é mais nova que eu, tá? Por isso que eu chamo ela de mestre dos magos. Porque por fora ela é toda fofa e por dentro, sim, ela parece que tem 1000 anos de idade, assim, de sabedoria. É, e a outra coisa que eu quero falar, antes da gente começar aqui rapidão, é que assim, gente, eu gravei essa primeira parte no dia 13 de fevereiro, lá em Memphis. Já programando todo o conteúdo que ia entrar em março pro Dilemas, então estava encaixado na grade da última semana de março para entrar, com a participação dela. E aí o que aconteceu? Eu vim pro Brasil, curti ver pessoas e no meio disso estoura a grande pandemia do coronavírus, tudo muda. A Monique fala um pouco sobre isso na fala dela, da grande coincidência que isso causa, né? E agora a gente tem vários tempos diferentes de áudio. Eu tô gravando esse áudio depois, o da Monique veio esses dias e o meu que veio antes. Então é uma mistura de vários conteúdos, assim, ao mesmo... Assim, gravações em dias diferentes, né? Pra gente conseguir construir isso. E uma coisa que a Monique fala é da grande coincidência que isso tem, né? Pra esse momento. E quando eu lembrei que eu tinha esse conteúdo engatilhado, eu falei, cara, as pessoas vão precisar muito disso nesse momento, que pode ser um recurso que elas venham a usar para iniciar, já que elas estão em casa, já que elas estão vivendo toda essa loucura que está nesse momento, talvez seja um momento de calma e uma saída para algumas, né? Então, acho que é um conteúdo que está muito alinhado com o que está todo mundo precisando, né? Além de cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental, né? E que é o engraçado também que todo esse processo que eu fiz veio de um isolamento bem grande que eu passei nos últimos 4 anos e que eu cito em todos os podcasts aqui, sempre, sobre esse momento. E agora tá todo mundo vivendo o que eu vivi. Então também eu acho que eu tô ganhando empatia das pessoas nesse momento pra ver que, não, a Ivana não tava louca. Ela estava normal até. É normal sentir tudo isso que a gente sente. E é nessa conexão que a gente inicia toda essa história e eu espero que vocês gostem do que vocês vão ouvir. Eu amei e eu estou muito, muito feliz com o resultado. Bom, vamos lá então. Ei! Bom, a escrita terapêutica, que eu acho que é isso que eu fiz, que eu descobri que é isso que eu tava iniciando na minha vida, eu chamava o caderno de caderninho filosófico e caderninho de sentimentos. A primeira vez que eu tive contato que eu tive esse primeiro contato no qual eu escrevia mais sobre o que eu tava passando na vida adulta, foi quando foi na terapia, enquanto a gente tinha algumas sessões e a Monique dizia assim, Ivana, escreve sobre isso. Escreve sobre isso, escreve sobre isso. E esse processo me ajudou na época, mas ainda assim era uma escrita um pouco mais contida, sabe? Mas mesmo assim, se eu abrir um texto dessa época, eu vou chorar. Porque eles eram bem emocionantes, assim. E aí a segunda etapa de acesso a esse processo foi pela mandala lunar, que é onde você tem que anotar o que você está sentindo, mais focado nas nuances do teu ciclo menstrual, mas que você começa a descrever coisas do dia e anotar o que você sentiu, momentos, sentimentos. Então, isso também me ajudou a soltar. Todo dia eu tinha esse momento em que eu sentava ali do lado da cama, pegava a mandala e escrevia um pouquinho o que eu estava fazendo. E aí, o que aconteceu? A mandala foi começando a ficar pequena para mim, porque eu queria escrever sobre outras coisas e eu sentia mais necessidade disso. E o boom dessa necessidade foi quando eu me mudei, de novo, basicamente sobre isso, e eu me senti muito sozinha.
E não só uma solidão assim de, ai, que eu quero encontrar pessoas, mas é uma solidão de contar coisas sobre você, sabe? É uma saudade de falar das tuas ideias pra alguém ao vivo, ou das tuas vontades, ou porque que você tá se sentindo frustrado com alguma coisa. Eu acho que quando você tem um dia a dia mais cheio de pessoas assim, você tem esses pequenos drops de momentos em que você desabafa um pouquinho com alguém. E quando você tá isolado, esses momentos quase que são inexistentes, sabe? Eu acho que esse movimento de escrever e de falar, ele ajuda muito também quem gosta de falar muito. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar muito, mas também ajuda quem não gosta de falar. Quem gosta de falar precisa de espaço, e quem não gosta de falar não consegue fazer isso. Então, o caderno é um ótimo lugar para isso, né? E às vezes a gente não tem as pessoas próximas da gente para conversar toda hora sobre todos esses sentimentos que a gente tem. Então, esse caderno e esse ato de escrever me tornou, tipo, me trouxe, tipo, uma independência, sabe? E uma maturidade emocional. Porque como que eu fazia antes? Antes acontecia algo comigo, eu ficava emocionada e eu ia direto contar pra alguém que aquilo tinha acontecido comigo. Eu não filtrava primeiro, eu não conversava comigo antes ou me digeria aquilo comigo, eu ia direto pra pessoa. Não que isso seja um problema, você ter essa pessoa de confiança que você pode fazer isso. Não, isso é um processo saudável, sempre de você verbalizar o que você tá sentindo. Claro, te ajuda a curar o medo e constrói uma confiança com a tua amizade. Enfim, são várias coisas que te fortalecem. Porém, como eu tava numa fase muito debilitada minha, toda hora eu fazia isso. Então eu comecei a ver uma repetição. E via também que eu tava quase que terceirizando um pouco o processo de fermentação dos sentimentos comigo mesmo, sabe? Eu ia pro outro, mas eu nem tinha me questionado a respeito, né? E às vezes eram coisas profundas, né? Que são coisas que só eu queria saber e queria analisar. Eu não via a necessidade de compartilhar com o outro. Então, o caderno criou uma represa emocional positiva pra mim. Ele fez um filtro. Então, ele criou esse receptáculo em que eu coloco os meus sentimentos e quando eu vou procurar alguém, eu já vou com isso um pouco mais preparado, sabe? E eu consigo ver que assuntos eu preciso consultar uma terceira pessoa ou não. Ou que comigo mesma ali eu já resolvi naquele processo, sabe? Então, ele me ajudou muito a me entender, né? Ele me deu... Essa é uma independência que você ganha, assim. Não que a gente não... Como eu falei, não que a gente não precise das outras pessoas para compartilhar aquilo que a gente quer. Mas ter esse poder de autoanálise é bem empoderador, sabe? Tá, Ivana... Bem legal isso que você falou, mas como é que funciona, assim? Como que... Vamos começar com a parte material, né? O que a gente vai precisar? Então, a gente vai precisar de uma tesoura sem ponta, uma cola e a companhia de um adulto. Ai, gente, quem lembra da Eliana? Assisti a Eliana, que ela sempre fazia as experiências e eu nunca tinha as coisas que ela queria que eu tivesse em casa. Não, gente, olha, esse processo precisa é um baixo investimento e um grande impacto. Porque você literalmente vai precisar só de um caderno e de uma caneta. Mas que caderno, Ivana? O que é? Uma agenda? Precisa ser todo dia? Não, um caderno não precisa ter data, mas é bom que tenha bastante página, assim, pra você... Ai, tá tranquila se você quiser escrever muito, sabe? Ou ter um lugar específico, esse caderno vai ser disso. Eu sugiro que tenha esse mini caderno onde seja só pra isso, pra você não misturar no meio das coisas, sabe?
Ah, mas aí onde que eu posso fazer isso, Ivana? Como que é? Bom, ele pode ser feito assim. Eu já escrevi em qualquer lugar. Eu já escrevi em avião, eu já escrevi em casa, já escrevi no trabalho, na rua, em café. É, Eu dou preferência para ser um lugar calmo, tranquilo, né? Assim, que você tenha aqueles minutos de paz, para que você não, sabe, deixe fluir o momento. E sabe aquela ideia, assim, de você ir num parque, levar esse caderno, sentar, abrir, começar a escrever, assim, com aquele ventinho batendo, as folhas fazendo luz e sombra em cima da folha do caderno. Aquela coisa bem romântica. Eu acho que com esse método, assim, você consegue viver esse pequeno romance de inspiração. Sabe essa visão bem romântica do que é escrever? Eu acho que com esse caderno a gente consegue criar um momento desse na nossa vida. Muito rápido, tipo 15, 20 minutos depois do almoço, ou no momento que você tá nervoso no trabalho, você quer sair, senta ali fora, escreve, volta, sabe? Assim, você cria esse momento de paz. Também já fiz muito antes de dormir. Teve semanas que eu escrevi várias e várias vezes, né? Você pode deixar do lado da cabeceira. Então, às vezes você vai dormir com a cabeça cheia de ideias e ali você tem um lugar onde você pode tirar um pouco disso, né, da tua cabeça e pôr no papel. Então, esse processo é muito bom. E eu lembro também um dia, mas eu falei assim, meu Deus, Ivana, mas eu vou deixar ali. E se alguém ler? Se alguém pegar pra ler? Porque é caderno de sentimentos, né? É tudo que eu tô vivendo aquele momento. Eu lembro que eu recebi essa pergunta de uma seguidora lá nos meus stories no Instagram. E aí, assim, se você acha que na tua casa tem pessoas que não vão entender, que não podem ler aquele caderno, né? Criança, adolescente, sei lá o quê, né? Porque eu não imagino. Adulto também, né? Mas você pode esconder esse caderno num lugar. E toda vez você cria esse momento, ou você carrega mais esse caderno contigo. Ou você pode fazer, que é o que eu faço, que eu chamo de caderno paisana. Porque o que eu faço? Eu tenho um monte de caderno de anotação, agenda. Eu já mostrei isso até na internet para as pessoas, a quantidade de caderno que eu tenho sobre esses processos criativos e tudo mais. Então eu deixo ele ali no meio da galera, porque aí quando alguém chega, a pessoa nem sabe o que é. Ah, é um monte de anotação boring. Então fica um caderno paisano. Na verdade, ele é um tesouro maravilhoso que tá ali no meio de listas de afazeres e de mercado. Sabe? E assim, sendo mais séria, se você tiver uma pessoa que fizer isso com você e não entender que você não quer que isso seja lido por ninguém, eu acho que aí você precisa tomar providências e colocar um certo limite nessa relação, né? Porque se a pessoa não entende que aquilo é seu e que ela não pode ler, aí a conversa é outra, né? A minha opinião é que ninguém tá interessado no nosso blá blá blá. Essa é a minha sincera opinião. Eu não estou interessada nos teus dramas pessoais, assim. Eu não me imagino eu pegando um livro de alguém e lendo, tendo a paciência pra entender o que aquela pessoa quis dizer com aquele texto, sabe? Então, enfim, esse é o meu comentário sobre caso alguém queira ter acesso, né? E tá bom, Ivana, beleza, eu tô entendendo o que você tá falando. Mas assim, eu não sei escrever, eu não sou boa em escrita, eu me sinto insegura, eu não escrevo bem e não sei o quê. Como escrever? Essa é a pergunta. Então, gente, a primeira boa e incrível notícia sobre esse caderno é que esse caderno ele recebe qualquer coisa que você quiser pôr nele. Ele não vai julgar se você tem concordância verbal, ele não vai julgar a tua ortografia, as tuas regras de português, a tua pontuação. Assim, ó, esse caderno, ele desconhece regras.
tá? Ele é uma coisa muito livre, assim. E ele tá... É isso que agora a gente vai começar a mergulhar um pouco. Ele tá mais ligado no teu processo em receber todos esses seus sentimentos do que no teu rendimento final. O que eu quero que a gente comece a entender é que ninguém vai ser avaliado pelo que tá escrito. E ninguém precisa ler o que você escreveu se você não quiser. Entendeu? Ele é um espaço... Assim, ó, esse movimento de escrita, ele é tão impactante porque ele é um espaço muito diferente da escrita que a gente está acostumado a viver nas nossas vidas. Então, agora eu vou fazer um convite pra gente voltar no passado e pra vocês entenderem por que é tão difícil a gente se deixar levar pelos sentimentos e pela mão escrevendo, tá? Na infância... Eu lembro que eu tinha diários e os meus diários eram basicamente assim. Eu acordei, escovei os dentes, tomei café, encontrei uma amiga, vi um menino que eu gosto, ele sorriu pra mim, eu fiquei nervosa, a gente foi não sei o que, aí eu voltei, estudei, enfim. E eles duravam até março, porque de março começavam minhas aulas e eu não escrevia mais, né? Era tipo diário de férias. Eu não escrevia tanto sobre os sentimentos. E na escolinha era muito assim... aprender alguma coisa, né? Nunca estava ligada à interpretação ou uma coisa mais subjetiva. Aí, no colégio. No colégio, era uma coisa tudo dentro das regras, né? Sempre tinha alguém que ia avaliar aquilo que você escreveu. Você nunca escrevia uma coisa só porque você queria escrever. Você escrevia sempre com o objetivo de que alguém fosse ler. Podia ser uma carta para tua amiga ou simplesmente, a redação que o professor ia ler e ia ver se você alcançou, ia avaliar e você seria encaixado no sistema de notas, né? Você seria avaliado de 0 a 10 se aquilo estava bom ou não. Tá, na faculdade. Meu Deus, a faculdade, gente. TCC, né? É o resumo do que você escreve na faculdade. É a BNT na veia. Além de ter a BNT, para você provar a tua ideia a respeito de uma coisa, você tem que emprestar a ideia dos outros. Então, você cita os outros autores mais, assim, renomados para justificar o seu pensamento. Isso é legal porque você desenvolve, né? A introdução, desenvolvimento e conclusão. Você entende a estrutura de uma escrita. Isso é muito bom para tua vida profissional, para tua vida do dia a dia também. Ótimo, né? Mas sempre também tem alguém que vai avaliar e você vai ser recompensado ou não se você escreveu bem ou não, né? E aí a gente chega na vida adulta, né? Gente, o que um adulto escreve? Ele escreve lista de afazeres. É muito triste, já reparou? O nosso diário, o diário do adulto é lista de afazeres. Então... é lista de mercado, tem os planner, tem as agendas, os planejamentos, tudo. É tudo coisa que você tem que fazer, que você tem que alcançar. E é sempre coisas externas e coisas para ser entregues e deadlines, e é isso. Então, a gente nem sabe como explorar um espaço com tanta liberdade. Sem ter o medo que vai ser julgado pela Academia Brasileira de Letras. Porque parece assim, não, ó, tá tudo errado isso aqui, eu nem sei escrever, eu nem sei... Eu era péssima em redação, ó, é tudo assim. Então, no caderno não tem nada disso, tá? E assim, e você não precisa escrever textos de 5 páginas ou 2 palavras ou 5 linhas. Você não importa a quantidade que você escreve. Assim, também. Ah, você tem que ter 15 linhas da redação. No caderninho do filosófico do sentimento da escrita terapêutica, não tem que ter nada. Tem que nada. É um espaço para internalização. É um espaço para outro mundinho. Ele, assim, ó, ele é um espaço para receber as coisas que não podem ser vistas nos acontecimentos do dia a dia. E o que é que a gente não consegue ver? Que não tem como medir, avaliar e ver pelo outro. Quem? Os sentimentos. Que é essa coisa que eu sempre falo aqui, que eu sempre defendo, que é o pré-palavra do sentimento.
Que é uma coisa assim que ninguém tem acesso e ninguém se olha e ninguém vê. Então ali no caderninho, meu Deus, é o lugar de sentimentos. Então assim, como que funciona escrever sobre os sentimentos? Porque essa aqui eu tô falando, tinha toda uma estrutura, tá, mas aí qual é a parte prática disso? Como que eu avanço nisso, né? Então, a grande sacada do caderninho, e eu acho que é a maior dica de todas, é descrever, porque é um processo de descrição do que você sentiu e não só de como você reagiu. Mais uma vez, é descrever o que você sentiu e não só como você reagiu àquilo. Tá, então, como que eu faço, tá? Como que é o meu método? Vou falar do meu, quem sabe vocês conseguem iniciar a partir do meu e encontrar o de vocês. Eu começo assim. Eu coloco primeiro, vamos imaginar a folhinha de caderno, né? Eu primeiro coloco a data, porque eu gosto de me localizar no tempo e espaço. Às vezes eu volto 6 meses, eu quero ver o que eu fiz um ano atrás. Então, eu gosto de ter o dia e o mês também, porque dependendo do verão, do inverno, a gente se sente de um jeito diferente. Aí eu coloco um título. Geralmente tudo é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Eu não fico pensando muito, é meio pá, assim, tô feliz, aí eu inicio o texto. Tô triste, inicio o texto. É mais assim pra eu saber que vai iniciar uma coisa nova, porque quando você começa a juntar todos esses textos, você não sabe onde começa e onde termina. Então, o título, ele dá uma certa organização, tipo, é outra etapa, começou outro pensamento, sabe? Você começa e termina, é mais pra medir isso, no futuro você saber voltar e entender o que tá acontecendo. E aí, no primeiro parágrafo, eu escrevo o contexto da situação, que geralmente é o gatilho da história, o que me fez vir ali contar isso. Então, é a descrição da minha reação, é coisa física, é o que eu vi. Fulano me falou isso e aí eu fiquei assim. E aí eu inicio a escrita. Por que eu faço isso também? Porque se no futuro eu quiser voltar a ler aquilo ali, eu vou relembrar automaticamente, fisicamente, o que aconteceu. Então, visualmente, aquela memória vai aparecer assim, na hora. Então, isso ajuda também. É só para ter esse... É como se você inserisse uma pequena bússola para dar uma base para os teus sentimentos, sabe? Aí, em seguida, eu começo a descrever as minhas sensações e emoções perante aquele acontecimento. Por exemplo, assim, hoje eu fui no meu trabalho e meu chefe me chamou para conversar e aí ele disse que eu não tô bem nisso. Bom, como eu me senti? Eu tô me sentindo mal porque eu achei que eu tinha feito tudo que eu poderia. E eu acho que, ao mesmo tempo, eu tô procurando muito a aprovação dele em tudo que eu faço e tô deixando não deixa a minha espontaneidade falar por mim. Sei lá, eu tô inventando uma história aqui. E aí eu começo a desenvolver isso. Mas aí, assim, eu inicio o processo, eu deixo a mão correr solta. Eu não fico imaginando, assim, esse parágrafo vai ser sobre isso. Eu deixo... O fluxo de pensamento, assim, é quase como psicografar sobre você mesmo, sabe? Eu deixo vir tudo que tá acontecendo e vou escrevendo assim à mão. Então, por isso que eu falei que não dá pra ficar perguntando se tá certo, se tá errado, se tá pontuado, se não tem espaço pra isso, porque é um momento de você se soltar mesmo e acessar essas emoções aqui que estão... no teu coração, sabe? Então, você não precisa trazer para o mundo do rendimento. Você pode deixar ela no mundo da emoção. Quando eu vou desenvolvendo isso, em seguida eu começo a fazer perguntas para mim. Mas por que você precisa da aprovação dessa pessoa? Eu acho que porque eu quero ser reconhecida, e quando eu sou reconhecida eu me sinto assim, eu queria que acontecesse, sabe?
E continuo escrevendo. Ou seja, rola um questionamento sobre os meus pontos de vista sem medo. Porque geralmente, se for uma pessoa que pergunta pra você, você fica com vergonha de responder. Mas quando você mesmo se pergunta, você abre uma porta pra você acessar esse medo que você sente, assim. E não fingir ou isolar ele, né? Porque isolar o medo, assim, desse muito tempo faz mal, né? E ele meio que cresce, né? Então, quando você abre essa portinha e fala, tá, me conta, por que você tá com esse medo? Você não... Como você tá falando com você mesmo, você não precisa ter medo do julgamento. Você inicia... O caderno também te ajuda a ser um pouco mais legal com você, porque você... Não, peraí, eu tô contando um segredo pra mim mesmo. Eu acho que eu posso ser legal, entende? É bem interessante esse processo, assim. Além disso, o caderno é muito bom para os sentimentos envergonhados, né? Que basicamente aqueles sentimentos que todo mundo tem, mas ninguém assume que tem. Por exemplo, inveja, ciúmes, né? Todas essa coisa que a sociedade, né, adora falar que os outros estão sentindo de mim, mas eu não sinto de ninguém, né? Que essa é a inveja. Então é bom você criar um espaço de liberdade, né? Ou até que a gente pode chamar de honestidade com você mesmo. E assumir isso. Ah, sim, eu acho que eu tô sentindo inveja, mas o que essa inveja tá querendo me mostrar? O que essa pessoa tem que eu queria e será que isso não pode ser um aviso pra mim mesmo? Sei lá, né? Mais uma vez aqui, inventando histórias pra vocês entenderem. E quando você é honesto, uma pessoa honesta com você, você não pune ela. Você acolhe, né? Então acontece um movimento de não punir por esses sentimentos envergonhados, por esses medos e essas perguntas que você se auto tá fazendo. E você começa a acolher e ter consciência sobre eles. Porra, você ter consciência sobre uma inveja é muito bom. Apesar de a gente não querer sentir, é interessante. Às vezes pode falar muita coisa ali, sabe? Então, e aí, no meu processo, o que aconteceu? Quando eu fui avançando na escrita, eu criei... É muito engraçado o que aconteceu comigo. Eu criei um segundo personagem na minha cabeça, assim, que responde em terceira pessoa e usa muito nós. Então, assim, eu não sei quem é. Eu não sei se é ET, se é espírito, se é eu mesma lá, minha consciência maluca. Eu não sei se é a Xuxa, se é a Beyoncé da minha vida. Eu não sei quem é, gente. Mas é uma pessoa que conversa, sabe? E aí, quando ele começa a ter essa resposta, me ajudou muito a processar a minha informação, porque parece que eu não tô sozinha. Eu tenho uma companhia ali. Não, eu tô aqui conversando com alguém, sabe? Aí, o que essa voz fala pra mim? Ela fala assim, você fez isso porque você se sentiu assim. Tudo bem você reagir dessa maneira. E é uma coisa assim, a gente vai melhorar a situação, você tá indo pelo caminho certo. Parece assim que eu tô recebendo um conselho de alguém. É bem louco, é bem engraçado. Você lembra você fica, gente, mas quem que é o ET aqui? Quem é? O ET Bilu que tá falando comigo. E aí eu também percebi que o final dos meus textos sempre eram muito positivos, assim, e sempre apoiando muito e muito ligado ao meu desenvolvimento. Tipo assim, não se arrependa do que aconteceu, não tenha vergonha do que aconteceu, isso faz parte do teu desenvolvimento. Você tá indo para um caminho bom. E é um positivo verdadeiro também, porque ele também não é só, ai, você é linda, maravilhosa, não é isso. Mas ele me acolhe, sabe? Ele diz, não, tá tudo bem você fazer isso, faz parte, é da tua vida. Então, quando eu comecei a ter essa terceira voz,
foi sendo um treino para eu receber até as minhas imperfeições de uma maneira melhor. Entendeu? Quando eu erro, não era mais, meu Deus, olha isso que você fez. Que isso que eu falei no outro podcast que vai sair sobre a... Nessa altura pode ter saído ou não, eu não sei quem vai ser o primeiro a sair, mas que é sobre o diálogo que eu tenho comigo mesma. Então, esse processo me ajudou muito a ser mais legal. Então, um resumo de como funciona a minha folha. Para retomar, assim, a estrutura física do negócio, né? Fica lá a data, o título, os primeiros parágrafos é sobre o contexto e sobre, assim, localizando tempo, espaço e reação do que aconteceu. Em seguida eu falo por que eu tô mal, faço as perguntas e vem a terceira pessoa com as respostas. Basicamente, eu comecei a notar esse padrão na minha escrita, assim. Então, quando eu comecei a ver que isso acontecia e se repetia, eu começo a me entregar mais pro processo. Eu já entendo que é assim, eu vou ganhando confiança na minha escrita, sabe? Eu não me assusto que vem essa terceira voz, eu não me julgo tanto. É um processo de... O processo que é legal, sabe? E falando no processo, eu queria comentar no final. O que acontece então, Ivana? Você escreveu o texto, e aí? O que a gente faz com essa informação? Porque a gente também quer um resultado final, né? Apesar de esse caderninho ser muito sobre algo que não tem final, que está em constante desenvolvimento, mas que a gente vai melhorando aos poucos, né? O que acontece? Eu vou escrevendo ali, beleza, escrevemos o texto que tá acontecendo. Enquanto eu tô escrevendo o texto, eu tô absorvendo certos insights daquilo ali. Eu tô escrevendo, mas eu tô consumindo também o que eu tô escrevendo. Então, eu já vou fazendo a compreensão. Porém, o que aconteceu comigo? Né, a minha opinião pessoal. Eu não consigo ler depois que eu terminei de escrever. Eu fecho o livro, o caderno, e eu só vou ler o que eu fiz no outro dia. Por quê? Por quê? Bom, assim, eu não sei, pra mim, parece meio indigesto. Porque assim, ó, gente, o que a gente fez? A gente tava na superfície, a gente mergulhou, a gente ficou ali com os nossos sentimentos, descrevendo, perguntando, né, ali... fazendo esse jogo mental pra entender as nossas emoções do gatilho e dali. E aí, se eu termino o texto e daí eu volto pra ler o que eu fiz, parece que não dá, porque eu passei muito tempo submerso, eu preciso voltar pra superfície. Parece que eu preciso de oxigênio. E a sensação que dá é exatamente essa, que eu vou buscar oxigênio e deixar a minha cabeça se acalmar. Tipo, ok, eu absorvi certos aprendizados, fecho o caderninho e vou dormir, geralmente. Ou durante o dia eu volto. A vida continua, sabe? E aí? Mas, Ivana, eu entendi. E aí, mas aí o que acontece quando você abre de novo o caderno e você vai ler todos os trem que tu escreveu? Viu? Por isso que eu tô falando que não cabe coisa ortográfica aqui, porque não dá pra ficar quantificando e analisando a descrição de um sentimento muito íntimo. Então, é só isso que eu quero dizer, pra comprovar que não cabe. Abri o caderno, eu vou ler. What? Meu, gente, é surreal o que acontece quando você reentra em contato com aquilo que você escreveu no outro dia. Porque você não lembra que você escreveu certas coisas. Apesar de a tua inconsciência, o teu subconsciente ter absorvido um pouco daquilo, você não lembra das frases, do que aconteceu. Assim, parece que você entra num pequeno transe ali. Então, quando você reacessa aquilo, vem uma segunda onda de insight. Ou seja, tem o insight da absorção,
primeiro, durante a escrita, e tem uma segunda onda de insight, que é depois que você vai revisitar aquilo. Que a tua cabeça tá mais fresca, aí você consegue entender mais, você consegue ver a conexão de tudo aquilo. Eu, sinceramente, não fico olhando se eu escrevi certo ou não, isso é uma coisa que eu realmente não me preocupo. E você se espanta com a sua sabedoria. Tem uma riqueza de informação ali que é maravilhosa. E aí que eu quero falar o que é essa riqueza. Que me ajudou no quê? Que me ajudou, como a gente escreve, claro que tem objetivo, a gente quer escrever para se entender melhor ou para aliviar aquela sensação. Porém, o grande movimento de mudança que a gente persegue, de evolução, parece que com esse momento da escrita, ele acontece muito mais rápido. E ele é muito semelhante com aquele insight que acontece na terapia, quando a gente vai fundo no sentimento e a gente entende porque a gente sente aquilo, sabe? Então, quando eu consigo entender, eu por mim mesma, que eu cheguei naquela conclusão lendo o texto, parece que aquela mudança já faz parte de mim. Parece que eu realmente entendi a mensagem que eu quis passar. Aquilo parece que é absorvido por mim mais rápido, porque como eu cheguei à conclusão, não foi uma pessoa que ficou me dando conselhos ou me importunando ou sei lá o quê, parece que pra mim faz mais sentido. E aí parece que a gente se liga. E você alcança, assim, um pouco da origem do problema, sabe? E claro, se você continua vendo que aquilo é um assunto muito comum e que você não tá conseguindo acessar sozinho, você sempre deve procurar a ajuda de um profissional da psicologia, ou psiquiatra, ou terapeuta, o que for, você pode sempre procurar, né? Até acho interessante todo esse processo ser conversado junto com um terapeuta, né? Pra você ter um acompanhamento caso você sinta dúvidas, assim. E aí? Mas quando que eu escrevo, Ivana? Só quando... Como que você percebe que você precisa escrever? Assim, eu vou escrever. Como? O que acontece isso? Faz aquela coisa bem artista. Preciso pintar. Preciso me expressar, sabe? Quando que você sente essa necessidade? Pra mim... Tá, na minha humilde opinião, é quando eu tenho uma coisa que não sai da minha cabeça. Tem uma coisa que impregnou aqui, ó. Por exemplo, teve uma vez na mudança de Baton Rouge pra Memphis, eu tava muito mal, eu tava muito insegura, era muita responsabilidade, largar o trabalho, iniciar outra casa, outro processo, deixar os amigos pra trás, e eu tava enlouquecida. Eu lembro que eu tava aqui no hotel em Memphis, porque a gente tava vendo apartamento e tinha que decidir se ia realmente fazer a mudança ou não. E eu lembro que eu acordei de madrugada e falei, vou escrever, porque eu não tô suportando mais esse sentimento. Aí peguei, abri, comecei, ó, tudo. Não sei, não vi, não sei do que eu escrevi. Fechei o caderno, voltei a dormir, e ajuda também nessa coisa do sono, sabe? Aí no outro dia eu fui ler. Nossa, fazia muito sentido tudo aquilo que eu tinha escrito. Tinham coisas assim, ó. Não tente ficar segurando todas essas emoções que você tá sentindo. Pode chorar, pode se sentir insegura. Esse processo assim mesmo, sabe? Umas coisas bem libertadoras, sabe? Então, tirou um peso das minhas costas. Foi bem bom. Esse é um exemplo, assim, que eu dei, mas tem milhares, né? Ou outra coisa que esse processo me ajudou no meu desenvolvimento foi a ficar mais atenta com as minhas putices inconscientes. Eu chamei de putices inconscientes, que é o quê? Sabe quando acontece uma coisa que você não percebe, que te deixou puta. Mas aí você acorda puta, toma café puto, pega o ônibus puto, dirige puto, chega no trabalho puto, fica rolando aquele Instagram puto o dia inteiro. E você tem uma coisa ruim, mas você não sabe a origem.
o caderno me fez prestar mais atenção no gatilho ou no que as coisas estão me deixando puta. Porque aí passa o dia, eu olho pra mim e falo assim, tá, beleza, peraí, me conta aqui, o que tá te deixando puta? Vale a pena essa putice? O que aconteceu, minha filha? Aí eu pego o caderninho, ponho o títulozinho, o coisinho e começo. Então eu escrevo. E eu entendo a putice. Às vezes a putice começa por causa de uma coisa e termina por causa do outro. Isso também. Às vezes o teu fluxo de criação dentro do caderno, ele muda. Eu começo a falar do telhado do vizinho e acabo no café da esquina, sei lá, entendeu? Eu deixo também, não fico muito me preocupando com, tem que ter uma conexão, não tem que ter nada. Então, com esse processo de observar a putice, eu comecei a prestar mais atenção na minha reação com as coisas. Entendeu? Então, eu começo a ficar mais ligado, eu fiquei puta por causa disso. Eu já na hora eu fico consciente que eu tô puta por uma coisa específica e eu acho a origem e por que essa coisa me deixa puta, sabe? Isso é muito bom, porque você não fica ocupando a tua cabeça com putices idiotas. Aí, outra coisa, aqui eu falei mais sobre frustrações, medos, né? Que quando a gente fala sobre isso, parece que é uma coisa muito mais sobre a dor. Mas, eu vi assim no meu caderno, tá? Que eu passei por momentos muito, muito, muito de dor, difíceis. E aí, depois que eu entrei no caderno, depois que eu entrei no trabalho, eu me senti bem, eu comecei a recuperar um pouco a minha autoestima e tudo mais. Aconteceu uma coisa muito legal. Que apareceram uma série de textos a respeito sobre o quê? Sobre o quê, auditório? Sobre o quê, auditório? Sobre felicidade, gente. E eu lembro de achar assim, eu lembro o dia que eu peguei pra escrever sobre uma coisa feliz que tinha acontecido comigo, que eu achei tão importante catalogar pra mim mesma esses momentos de felicidade. E assim, e aí daí começam outros questionamentos, né? Além desse. Pergunto, quando que a gente foi convidado na nossa vida a escrever sobre momentos felizes? Bum! Explode a cabeça de todo mundo, né? Quando? Não tem. E o que a gente sentiu naquele dia que a gente foi muito feliz? Quais foram as emoções? Por que a gente sentiu aquilo? Gente, esse negócio é muito revolucionário você revisitar essas suas memórias e escrever sobre e repensar sobre elas, essas memórias felizes. É muito legal também, assim, frustração, medo e tal, mas elas são, assim, ficar consciente da tua felicidade num dia que seja, ou de algo muito bom que aconteceu na tua vida, é muito, muito bacana. Porque o que passa na nossa cabeça, né, quando a gente tá feliz? Ou o que deixou a gente feliz e por que a gente ficou feliz? Escrever sobre a felicidade e no matter what. Não importa o que. Eu tô amando, né? Que esses os meus podcasts, as misturinhas de inglês, né? Não importa o tipo de felicidade que foi. Se foi assim, eu consegui caminhar 30 minutos hoje. Ou o meu chefe me deu um elogio. Ou eu consegui fazer a minha to-do list, ou, sei lá, coisas... Eu fiquei feliz hoje, fui legal comigo no trabalho, eu me incentivei, sabe, assim? E na origem da felicidade também. E aí, o que acontece? Quando você começa a criar esse lugar de confiança pra você falar de sistema, de coisas de... sentimentos de frustração, medo e essa cartela infinita, espectro de emoções que existem na nossa vida, esse caderno, ele vira uma companhia perfeita para você. Porque você não precisa provar nada ali dentro. Nada.
Pelo contrário, ele vira um espaço só para te acolher. Ele foge de tudo aquilo que a gente tá acostumado, até a nossa visão ocidental, eurocêntrica, sei lá, sobre o que é rendimento e o que é prazer e o que é conquista, né? Ele é um momento só... É só de companheirismo e coisas legais, sabe? E ele é diferente de todos os cadernos que a gente já teve na vida. Ele é uma coisa... Eu não sei explicar. Ele quase que vira uma pessoa, sabe? Assim, uma coisa... E o mais legal, e eu acho que mais ainda, revolucionário desse exercício, a gente começa a criar um espaço na nossa vida por nossos sentimentos e para a compreensão deles. E esse caderno, ele vira um santuário disso, assim. Então, tá aqui o convite, gente, para vocês criarem esse momento de sentimentos onde nada é avaliado, né? Não tem corretor ortográfico. Ele não sabe que dia é hoje. Esse caderno não sabe quem é você. E ele não está interessado nisso. Ele não está interessado nem na conclusão ou não que aquele teu texto daquele dia vai chegar. Ele só quer receber as tuas palavras. Ele é só um receptáculo. Ele só tá ali, escreva aqui, eu não tô interessada, eu sou feliz com palavras. Então, é isso. Fica o convite para uma escrita mais amorosa. Oi, Ivana. Oi, pessoal. Aqui é a Monique que tá falando. Eu espero encontrá-los bem e que de alguma forma essa fala possa ser útil para algum de vocês. Gente, que delícia ouvir a Ivana, né? Eu acabei de ouvir o episódio agora e fui tomada por uma alegria imensa. A nossa história... A minha história com a Ivana e o Dilemas já pode ser considerada uma longa história, com muitos períodos, muitos lugares, muitos jeitos, ciclos, muitas emoções. Então é uma honra para mim estar presente aqui hoje dessa forma, através da minha voz, e usufruir também dessa Ivana que eu acabei de ouvir. Eu gostaria de começar contando para vocês dos bastidores desse podcast. Eu recebi o convite da Ivana para participar desse episódio no início de fevereiro. Naquela época, a Ivana estava produzindo e criando todo o conteúdo das próximas semanas para o Dilemas, em razão da viagem dela para o Brasil. Ela chegou a compartilhar os preparativos e tudo mais, todos vocês acompanharam. Ela estava vindo de férias e estava programando todos os posts, podcasts, e aí ela me fez esse convite. Dentro da programação dela, eu teria até o final de março para fazer a minha participação. Jamais poderíamos imaginar que no final de março eu estaria fazendo essa fala em outra casa, em outra cidade, em isolamento social por causa de uma pandemia. Então não poderíamos imaginar o quanto, de alguma forma, a Ivana já estava intuindo a pertinência desse tema a ser compartilhado. Jamais poderíamos suspeitar que a realidade se desdobraria de tal forma, nos desafiando de forma individual e coletiva em tantos níveis, né? Então, para contar para vocês um pouco do que foi as nossas trocas, né? Quando tudo isso começou a emergir como um assunto e tudo foi acontecendo. Então, as nossas surpresas... E também para contar para vocês dessa sincronia, do timing perfeito, de como, de alguma forma, em meio ao caos, as coisas vão se encaixando e tem uma certa beleza, né? Também junto com esse processo que tem sido tão desafiador para nós. Então agora fecha parênteses. Imaginem que lá no início eu abri um parênteses para falar desses bastidores e agora eu vou pular
para falar sobre a prática da escrita terapêutica, voltada muito à forma como a Ivana trouxe para nós, né, da experiência dela. Isso me leva ao ponto que talvez eu mais tenha interesse em comentar, que é a Ivana conta nesse episódio a experiência dela de no mínimo 2 anos. Posso estar equivocada porque talvez seja mais tempo ainda, mas pelo menos 2 anos eu tenho conhecimento de que ela pratica ativamente, quase que diariamente, a escrita terapêutica, que ela iniciou de uma forma super intuitiva, como um recurso, como uma prática, como algo que ela se sentiu chamada a fazer, e lá pelas tantas ela descobriu que existia esse termo escrita terapêutica, né? Então, a Ivana traz nesse episódio a experiência viva de algo que fez muito sentido para ela, de algo que enriqueceu muito a vida emocional dela, que trouxe muito benefício. Que, pasmem, é o que a gente está vivendo de forma intensa como desafio, o que talvez a Ivana tenha vivido aí nos últimos anos, né? Experiências de isolamento, experiências de solidão, experiências de restrição, e que nós estamos vivendo de uma forma intensa, espremida, de uma forma aguda, né? Profundamente aguda. Então, a Ivana traz a experiência dela de algo que ela viveu por anos, com fases em que isso estava mais evidente, com fases em que isso estava um pouco menos evidente, mas ela realmente usa, inclusive, esse termo, né, no início do podcast, isolamento e solidão. Então, talvez isso converse com um sentimento que a maioria de nós esteja sentindo em algum momento do dia, se não boa parte do dia, se não o dia todo, nesses momentos que a gente está vivendo agora, momentos de isolamento social. Então, como alguns de vocês talvez já perceberam, toda a fala da Ivana, toda a produção desse conteúdo que vocês acabaram de ouvir, foi realizado antes dessa pandemia ser uma realidade por nós enfrentada. E a minha fala está sendo feita hoje, dia 28 de março, e eu estou há quase 2 semanas em isolamento social. Então, trazendo esses 2 momentos, essas 2 realidades que se separam drasticamente em tão pouco tempo. Acredito que eu não tenha sido a única pessoa que chegou a notar a alegria e o entusiasmo com que a Ivana fez a fala dela, né, sobre todo esse processo, tudo que envolveu, sobre a didática, né, então ela contou passo a passo como fazer, como colocar em prática, já antecipou várias perguntas, então nos trouxe de uma forma tão rica e tão completa, né. Então essa fala entusiasmada é a fala de uma buscadora, né, a Ivana tem essa característica, ela sempre teve. Quando algo a toca, quando algo de alguma forma ela intui, quando algo chama atenção, ela mergulha, ela faz um mergulho profundo, ela fica naquele espaço o tempo que for necessário e quando ela volta e conta para os 4 ventos a boa nova, né? Então, talvez esse seja o ponto mais encantador, não só aqui dos podcasts, mas de toda a produção do Dilemas da Ivana, né? É encantador perceber o quanto cada trabalho, cada reflexão, cada tirinha, cada aspecto que ela literalmente desenha para nós tem a ver com uma descoberta muito real, né? Então as tirinhas, elas nos tocam tanto, a fala da Ivana nos toca tanto porque ela é real, ela é autêntica, ela é resultado de um mergulho, às vezes, de anos. Então, esse podcast que a gente acabou de ouvir, toda essa fala da Ivana que a gente acabou de ouvir, é o resultado de uma prática de anos. Então, que riqueza, que tesouro, que generosidade a gente poder ter acesso a um conteúdo tão precioso quanto esse. E a gente sabe, eu sei o quanto o cenário que esteve envolvido
no processo dessa escrita terapêutica da Ivana consolidar essa prática, não eram cenários fáceis, muito pelo contrário. Então, o quanto a Ivana tirou uma riqueza, se enriqueceu em um processo longo que ela foi vivendo em função das mudanças e processos individuais, pessoais profundos, o quanto ela tirou uma segurança emocional interna que ninguém mais vai tirar dela, né? Então, tem um valor isso que ela compartilha com a gente nesses minutos, nessa fala tão entusiasmada, que é legal da gente poder se dar conta, né? Eu vou falar sobre 3 aspectos que mais me tocaram e que tem a ver com a relação que essa prática tem com os benefícios terapêuticos. Então, é esse link que eu vou fazer agora através de 3 aspectos. Então, o primeiro deles é que a Ivana, através dessa prática do caderninho filosófico, ela propõe o início de uma relação de amor consigo mesmo, que é onde tudo começa. Então, de verdade, só é possível a gente construir um amor maduro, real, em direção a outra pessoa, à medida em que nós somos capazes de manter essa relação para conosco. Então, não é possível a gente encontrar fora um amor saudável, um amor real, enquanto não existir uma relação de amor dentro, eu comigo mesma. Da mesma forma, também nós não somos capazes de oferecer tal amor a alguém enquanto ele não existir em minha própria direção primeiro. Então, isso é um aspecto bem importante e que essa prática nos convida a desenvolver. Então, à medida em que eu posso ser essa pessoa interessada, atenta, cuidadosa, acolhedora comigo mesma, capaz de estar sensível ao que me acontece, ao que se move dentro de mim, empática com o meu próprio processo de vida, então nessa mesma medida eu serei capaz aos poucos de estar inteira numa relação com o outro, quem quer que seja esse outro. Então, é como se através do ato amoroso de eu estar interessado em ouvir as minhas próprias histórias, eu me preencho de uma atenção que só eu sou capaz de me dar. Muitas vezes, em nossas distorções, em nossas carências, nós demandamos essa atenção de outra pessoa. E aí o resultado, nós já sabemos, é a conhecida frustração, um sentimento de abandono, de desrespeito. Então são aquelas situações em que nós saímos de um jeito pior do que a gente entrou, porque então essa interação, ela já estava fadada ao fracasso, né? E aí eu tenho certeza que, no mínimo de uma situação, vocês estão lembrando nesse momento, né? Em que, na verdade, existia uma necessidade de um olhar para si mesmo, né? De eu poder, então, me oferecer esse olhar e aí eu demando isso do outro. E aí a situação, ela vai para um lugar muito ruim, né? De muita falta de sintonia mesmo, né? Essa troca, ela não acontece de uma forma prazerosa e positiva. Então, quando tudo começou a ficar mais claro para nós, a Ivana recente tinha chegado no Brasil e aí as coisas começaram a acontecer. Então, quando tudo começou a ficar evidente para nós em relação à pandemia, a gente começou a trocar mensagens, a se falar e todas essas coincidências e sincronicidades e coisas, né? E aí eu comecei a brincar, só que não, porque é de verdade. Comecei a brincar que agora a Ivana poderia ser entrevistada em vários canais e ser chamada e tudo mais. Doutora Ivana dá as recomendações devidas para passar por esse processo de isolamento social. Porque então, realmente, assim como vocês já perceberam,
nessa fala dela, tudo que ela viveu nos últimos anos tem a ver com o que nós estamos sendo convidados a viver nesse tempo que a gente não sabe ainda que tempo que será. A gente não sabe se vai ser 2 semanas, se vai ser 1 mês, se vai ser 2 meses, 5 meses, a gente não sabe por quanto tempo nós estaremos imersos nessa condição limitada, mas por um tempo nós estaremos imersos. E a Ivana, por outro lado, se deparou tendo todos os recursos e ficando muito... talvez seja um exagero falar confortável, mas certamente sentindo que tem recursos suficientes para lidar com essa situação, né? Então, o caderninho da Ivana, a escrita terapêutica, propõe o despertar, a construção aos pouquinhos, dia após dia, de uma relação de amor maduro para conosco. O que me leva então ao segundo ponto que eu selecionei como aspecto terapêutico dessa prática, é que ela vai nos oportunizando o desenvolvimento de uma escuta de si mesmo benigna, sem julgamentos, ou melhor, no acolhimento inclusive dos julgamentos quando eles surgirem. E essa escuta vai se tornando cada vez mais qualificada. Como assim escuta, né? Se a gente está falando em escrita. Então, essa escuta qualificada de si mesma é, por exemplo, o que acontece no contexto de um processo terapêutico, né? É o que a gente vivencia em uma terapia. O terapeuta, no caso, está ali disponível para nos ajudar na nossa escuta de nós mesmos. Então, tem toda uma técnica que vai propiciando o terapeuta auxiliar ao paciente, ao cliente, que ele tenha percepções de si mesmo, né? Então, a escuta tem a ver com essa percepção, com eu estar conectado, me percebendo a cada momento da minha vida. E a escrita terapêutica pode ser encarada como uma metáfora desse processo, né? Então, todas as mudanças, transformações que porventura ocorrerem dentro de um processo terapêutico são resultados da qualificação dessa escuta de si mesmo, independente da abordagem, independente da forma como essa terapia acontece, são meios, caminhos de eu entrar em contato comigo. O caderninho é um meio de eu entrar em contato comigo, é uma forma autônoma, como a Ivana descreveu, e que organicamente no meu tempo eu vou entrando em contato com aspectos meus, eu vou me aproximando de mim. Então, percebam que quando eu me disponibilizo a dar expressão a uma parte minha que necessita se expressar, ao mesmo tempo se apresenta um leitor, né? Porque no momento em que a gente escreve, automaticamente um leitor se apresenta. Então, tem uma parte que se expressa e tem um leitor, um ouvinte dessa história, né? Então, nós não temos mais apenas uma pessoa que escreve. Nós temos, no mínimo, uma parte que se disponibiliza a receber essa expressão, que é representada pelo caderno. Nós temos a parte que necessita se expressar, então, essa parte de nós que está precisando falar, que está precisando ser ouvida. E instantaneamente surge esse leitor, que é um observador da relação estabelecida entre o caderno, que recebe essa fala, e a parte de nós que se expressa, né? Então, nós temos aí um trio, no mínimo, que se estabelece quando a gente se disponibiliza para essa prática. Então, vocês notaram que eu quase que personifiquei o caderno, né? Mas o caderno, nessa atividade, ele é símbolo de uma extensão nossa mesmo. Ele pode, por exemplo, simbolizar o meu corpo, que é capaz de conter e abarcar todos os sentimentos e processos que ocorrerem ao longo da minha vida. Então, o caderno, ele tem
páginas, ele tem linhas, e quando a gente vai colocando o que está se passando dentro de nós nele, a gente vai se dando conta ao mesmo tempo que nós somos esse container capaz de abarcar tudo aquilo que nos acontece. E aí, por isso que parece que o caderno mesmo vai se personificando, e como a Ivana mesmo contou para nós, que ela se relaciona com esse caderno como se ele fosse um amigo, um ente querido, né? Talvez o melhor amigo, porque ele se torna uma extensão de um recurso nosso. Então, à medida em que a gente vai se dando conta que, independente do cenário, não importa o quão intenso seja o que talvez eu esteja sentindo, que aquele caderno, ele abarca o meu sentir, ao mesmo tempo é uma forma de eu me dar conta que o meu corpo dá conta do meu sentimento. Então, à medida em que essa escrita vai sendo praticada aos poucos, essa relação entre essas partes vai sendo fortalecida, vai se tornando confiável. A gente sabe que confiança não é algo da noite para o dia, né? Ela é desenvolvida mesmo, né? Ela é criada dia após dia, como um grande processo, com experiências. Então, assim como uma terapia, todo processo de desenvolvimento pessoal requer tempo e dedicação nossa e entrega ao processo, né? Então, aos poucos, essa relação vai se tornando confiável, e aí, como a Ivana descreveu, essa escrita, ela vai ficando mais solta, e daqui a pouco coisas maravilhosas vão acontecendo nesse processo. Então, destas 3 partes com que nós iniciamos essa prática, de repente a gente pode se surpreender com a chegada de mais partes, de personagens outros que moram em nós, do conhecimento dos nossos inúmeros recursos internos que já estão disponíveis e que muitas vezes nós não temos conhecimento deles. Essas partes vão podendo aparecer também, vão podendo ter espaço nessa fala, nesse cenário. E aí, ao longo dessa prática, é possível que a gente também se surpreenda com o surgimento de outros saberes, de saberes antigos, de saberes da nossa ancestralidade e também de conteúdos presentes no campo do inconsciente coletivo, né? Então, essas são possibilidades no momento em que a gente se abre para essa escuta de si em vários níveis, né? Incrível, né? Bem, a prática da escrita terapêutica, então, além de proporcionar a construção dessa relação de amor consigo mesma, de iniciar e qualificar uma escuta de si mesma, o caderninho filosófico, essa prática da escrita terapêutica, possibilita algo que está bem na base da nossa saúde mental e saúde emocional, que talvez possa ser sintetizada com a palavra movimento. Então, se nós observarmos a natureza por um instante, se a gente acompanha o desenvolvimento de uma pequena plantinha, por exemplo, imediatamente nós nos deparamos com a constatação de que tudo muda o tempo todo. E na maioria das vezes, isso é algo que a gente tem como um conceito mental, mas não como uma experiência, né, integral. Então, a plantinha vive um processo. Isso quer dizer que cada etapa vivida é importante e insubstituível para que a próxima etapa seja possível, né? Então, nós não teremos uma plantinha visível para nós que emergiu da terra sem que antes ela tenha passado por todo um período de semente no escuro proporcionado pela terra que a nutria, né? Então, assim como na natureza, nós também vivemos ciclos. Nossa vida é feita, ela é determinada pela vivência de ciclos. E isso também quer dizer, então, que a nossa vida é marcada, sobretudo, pelo movimento cíclico, orgânico,
ora embaixo da terra, em plena formação e nutrição, ora no auge de um processo, como uma flor apontando para o sol. Mas o que isso tem a ver? Ocorre que com o nosso cenário interno, algumas vezes nós podemos nos apressar e passar a uma etapa seguinte. Esse processo de pular etapas, né, de daqui a pouco eu ter esse movimento sem consciência de já querer estar lá na frente, de não queria estar vivendo isso aqui, eu já queria estar lá, eu já deveria estar lá. Então, pode ser considerado uma distorção desse movimento que acelera além do que seria o movimento saudável, o ritmo saudável, né? Quando a gente fala de movimento, a gente está falando de ritmo de vida, que inclui as possibilidades de todas as etapas desse desenvolvimento poderem acontecer. Algumas vezes eu posso entrar, às vezes, num processo de fuga, de entrar numa espécie de negação do que eu estou vivendo e sentindo em determinado momento, tentando colocar talvez outra coisa no lugar, sem consciência, né, disso, claro. E esse também pode ser uma distorção desse movimento saudável, né, porque então eu não estou em contato com o que realmente está acontecendo, eu estou de alguma forma em outro lugar, que não comigo, com aquilo que está presente naquele momento, né? E então esse movimento de fuga, né, em que eu vou para outro espaço, eu vou para outro local que não comigo, com o que está presente nesse momento que eu estou vivendo determinada situação dentro de mim. E outra coisa também, outra distorção desse movimento saudável que pode acontecer é quando eu tento me reter em determinado local. Quando, de alguma forma, eu paraliso o movimento, seja porque eu tenho medo do que virá, eu tenho receio de qual será o próximo passo, de qual será a próxima etapa do que está por vir. Às vezes, algo que eu estou vivendo que é muito bom, e aí eu tento eternizar esse momento, e então também acaba se tornando uma distorção do que seria o movimento orgânico, saudável, processual, que é o movimento das nossas vidas. Então, o que tem a ver essa história de movimento, de distorção de movimento, do que seria saudável e não saudável? O que isso tem a ver com o nosso assunto da escrita terapêutica? Então, gente, a escrita terapêutica, de uma forma muito suave, muito gentil, gradual, orgânica, passo a passo, ela vai nos levar inevitavelmente para um movimento mais saudável, né? Porque é esse tempo que eu reservo para mim, essa prática de contato comigo, que vai naturalmente, sem eu perceber, vai me devolver para o meu local, para o meu movimento saudável. Então, para a gente começar a fazer uma síntese de todas essas ideias, eu lembro a vocês que eu comecei falando que a Ivana, na fala dela, ela nos fez esse convite, e para lembrar que foi um convite muito delicado e romântico, né? Talvez a cena que eu mais tenha ficado registrado em mim é aquela imagem daquele caderno, daquele momento num parque com o sol batendo e as folhas se movendo. É um convite mesmo, né, da gente começar a desenvolver uma relação de amor conosco, né? Eu comecei falando disso e depois eu falei que também a escrita terapêutica propicia o start e o desenvolvimento de uma escuta qualificada, né, de nós mesmos. E por fim, eu falei de algo que está na base da nossa saúde mental e emocional, que é sobre o movimento que faz parte do desenvolvimento da nossa vida. E foi dessa forma que eu organizei o meu roteiro para falar aqui para vocês, e agora eu vou me dando conta que talvez a gente possa ver também esse processo de trás para frente, né? Quando eu começo a usufruir desse processo da escrita terapêutica, o que acontece bem
no início de forma bem, talvez, simples, né? Mas o que certamente já desde o início eu começo a usufruir é do movimento. Então, eu posso não ter insights incríveis, e isso provavelmente não vai acontecer no início, né? Eu posso não ter uma super epifania, eu posso viver algo bem singelo, né? No começo, porque é assim, e isso é saudável ser assim. Se for demais, a gente tá falando de um movimento que se excedeu, né? Que daqui a pouco eu nem dou conta, né? De tanta coisa. Então, é saudável se for bem gradual e se quando tu começares a fazer essa experiência ser bem singela. Aquilo que com certeza desde o início a gente vai usufruir como algo terapêutico é o movimento. Então, certamente a pessoa que começa um texto e a pessoa que termina o texto não é a mesma. Então, de alguma forma eu vou usufruir de um movimento dentro de mim. Eu propicio que um espaço de acomodação aconteça, né? Se eu estava acelerada, eu posso desacelerar. Se eu estava num movimento de fuga e de, né, longe, eu retorno e sigo daí. Se eu estava paralisada, alguma coisa já acontece. Então, talvez a primeira coisa da qual eu vou usufruir é do movimento. E a partir do movimento, talvez o que vá acontecendo nesse processo é o desenvolvimento dessa escuta de mim. Então, à medida em que os textos, a escrita vai acontecendo e eu vou me dando conta de algumas coisas, eu vou desenvolvendo essa escuta. E essa escuta vai se qualificando. E aí, o que vai acontecer com isso, né? Tem o movimento, tem o desenvolvimento dessa escuta, então eu vou, consequentemente, desenvolver uma relação muito mais amorosa comigo, né? Então, eu comecei possivelmente de trás para frente, então a gente vai podendo ver essa dinâmica acontecer da forma como eu descrevi, dessa forma que eu estou propondo agora de trás para frente, e talvez de várias outras formas, porque é uma tríade que se complementa, né? Bem, gente, então, indo para o fechamento da minha participação, gostaria de fazer um alerta. Se você que está ouvindo esse episódio, ouviu até aqui e tem algum diagnóstico psiquiátrico, está passando por algum tratamento importante em relação à sua saúde mental, verifique com o seu terapeuta, com o seu psiquiatra, a pertinência de você fazer essa prática, de você iniciar essa prática, porque cada caso é um caso, né? Então, essas informações, assim, para uma grande população ouvir, elas são informações para quem tem uma saúde mental regular, né? Para quem não está em risco, para quem se sente minimamente estável. Então, assim, daqui a pouco eu posso estar passando por um momento de crise na minha vida, mas a minha saúde mental não tem histórico, né? De eu ter algum diagnóstico, de eu fazer um tratamento, de eu fazer uso de medicação. Então, ou daqui a pouco eu tô numa crise, mas eu tô super sendo acompanhada, né? Tenho apoio psicológico. Então, faço esse alerta como um cuidado, né? De que se você está em tratamento, se você tem algum diagnóstico, se você faz uso de medicação, se você está num momento importante de cuidado mesmo da sua saúde mental, verifique com quem te acompanha a pertinência de você iniciar essa prática, tá? Porque cada caso é um caso, né? E outra coisa, se então, tudo bem, eu ouvi o episódio e aí eu comecei a fazer a prática e daqui a pouco eu me assusto com o que eu vou me deparando, com os conteúdos com os quais eu vou me deparando e tenho a impressão de que eu posso estar em risco, de que tem algo que está acontecendo comigo que eu não estou podendo lidar, imediatamente, por favor, procurem apoio psicológico e psiquiátrico, porque
talvez tu tenha descoberto então que tu precisas de mais ajuda do que tu imaginavas. Bom, gente, e para me despedir, gostaria de agradecer imensamente a tua confiança, Ivana, em todos esses anos, nesse convite para participar desse podcast também. A abertura de você que ficou aí ouvindo até agora, te agradeço imensamente. Essa é a minha estreia em um podcast. Vocês talvez possam vislumbrar que a Ivana tem encontrado aí na vida dela a terapeuta mais introspectiva da qual ela poderia se aproximar. Essa sou eu. Então, mas me senti profundamente chamada e envolvida para participar desse episódio, desse momento e fazer essa fala, porque tudo se movimentou realmente de uma forma muito importante e especial. Então, fico com o desejo de que pelo menos uma pessoa que chegar a ouvir essas palavras se beneficie, que isso de alguma forma possa melhorar a vida de alguém. Então, por essa uma pessoa que pode ser você mesma aí, valeu a pena. Então, valeu a pena sair da minha conchinha de introspecção e poder trazer um pouco sobre esse conteúdo e sobre isso também, né, que eu sei que fez tanta diferença para Ivana e que talvez faça diferença para você que está aí agora também vivendo um momento delicado de isolamento, de solidão, de talvez precisar de um espaço de expressão e que talvez possa ser esse mesmo, né, o desenvolvimento de uma escrita terapêutica. E quem sabe, né, gente, de alguma forma, talvez por essa via, a gente possa sair mais fortalecidos desse momento crítico do que a gente entrou. Então, os desafios, as dificuldades também como uma possibilidade da gente ir além dentro de nós, né? Da gente se desenvolver, da gente conhecer aspectos nossos que a gente não conhecia. Então, talvez, nesse contexto do isolamento, você possa encontrar uma versão sua que você ainda não conhece. Então, desejo bons encontros, né? Bons encontros consigo mesmas. Envio um beijo enorme, com muito carinho, muita gratidão também por esse espaço. Ativa e seguimos em frente. Ai, meu Deus, o que dizer da fala dessa criatura chamada Monique Hanauer? Meu Deus do céu. Meu Deus. Primeiro que assim, quando ela me mandou esses áudios, eu fiquei muito emocionada, porque minha cabeça pensa em conteúdo, então eu achei que ela ia mandar, não, tem que ser assim, assim, assado. E aí no início ela abre com uma pequena análise dela sobre o meu trabalho. Então assim, imaginem como eu fiquei quando eu ouvi isso, né? Eu fiquei assim, nossa, muito emocionada com a generosidade dela em conectar a minha história com isso e analisar isso de uma maneira tão carinhosa e sensível, sabe? Sei lá, para mim foi um presente, assim, dela. E ela, eu acho que a gente tem personalidades opostas, né? Eu sou, tipo, mega empolgada, mais, assim, extrovertida, e ela é super introspectiva. Então, acho que faz um balanço bem interessante aqui. E como é interessante, como eu falei também antes, no início do podcast, ouvir um profissional falar sobre uma área que ele conhece bem. Eu sou apaixonada por isso. Eu sou muito curiosa. Eu amo ver
pessoas explicando coisas de uma maneira fácil de entender. E o quão rico fica poder divulgar isso para vocês, né? De uma forma tão sincera e tão real, né? Com duas visões. E agora vem a terceira visão, que é de vocês. Então, imagina nós três, eu, Monique e você, numa rodinha de mãos dadas, né? Comemorando esse momento de reflexão mesmo sobre as nossas relações e tudo aquilo que a gente aprendeu ouvindo tudo isso hoje, né? Monique, muito obrigada pela sua participação. Eu nem sei dizer o quanto eu tô feliz com isso. Sei lá, é muita honra minha poder divulgar um conteúdo com tanta qualidade assim. E com a tua estreia, né, aqui, pra você ver, menina, você leva jeito. Vem aí participar de outros comigo, tá sempre aí com a porta aberta. Eu vou arrumar umas histórias aí pra você contar. E você que tá ouvindo, me diz o que você achou disso tudo. Corre lá pro Instagram, tem os posts lá, comenta lá, ou me manda DM, ou me manda e-mail falando o que você achou, se você precisar se expressar, se você tiver dúvidas também, a gente pode estar conversando sobre isso. No @dilemas da Ivana, no Instagram e no Facebook. E o nosso e-mail é dilemasdaivana@gmail.com. Estamos aí super abertos para ouvir o que você tem a dizer também, porque lembrando que isso sempre é um diálogo. E não tem graça eu só ficar falando aqui sem as respostas de vocês. E é isso, gente. Seguimos de mãos dadas nesse momento tão difícil, mas um passinho de cada vez, um diazinho de cada vez, e juntos a gente vai se conhecendo melhor em toda esse contexto que a gente está inserido hoje. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Ei, eu fiz o podcast do jeito que eu queria. Eu sempre bato palma no final, porque eu fico muito empolgada. Yay!